Olá, tudo bem? Aqui, professor Marcos Mello, para a gente continuar a nossa trajetória aí pela história, né, tanto geral quanto do Brasil. E hoje nosso assunto é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é um assunto super importante, tanto para entender a história do Brasil, quanto para os vestibulares, né? Quer dizer, na verdade, muitas vezes Enem, né, e os vestibulares bons, eles vão pegar os assuntos essenciais. Então, por isso que o Vargas aparece com muita constância. Mas como você sabe, a história é um processo, não é isso? Então, por exemplo, Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930, mas para entender a Revolução de 30, tem que, na verdade, voltar, gente, no mínimo aí uns 10 anos atrás, tá? Que é o que nós vamos fazer agora, para você entender, né, e criar os alicerces, como eu disse, aquele porto seguro, como se fosse uma ferramenta que você usa em vários momentos diferentes, não é isso? E se você criar esse alicerce, você vai embora. Então, olha, a Revolução de 30, como eu sempre falo aqui, né, dos nossos portos seguros, 30 é um outro porto seguro para entender a história do Brasil, tá? Então, 1930 você tem que pensar, né, como a gente sempre faz aqui, esse recurso de uma referência antes e depois dela, tá? Então, antes de 30, o Brasil essencialmente cafeicultor. Depois de 30, a nossa industrialização. Como eu disse, a história é um processo, tá? E começa, na verdade, lá principalmente durante a Primeira Guerra Mundial. Se você assistiu a aula sobre a República Velha, sabe que, né, naquele intervalo ali de tempo que durou assim, né, arredondando os números, uns 40 anos pelo menos, os cafeicultores fizeram uns 10 presidentes da República, tá? Ou seja, eles eram cafeicultores, né, com raríssimas exceções, e mesmo as exceções atenderam os interesses da cafeicultura. Então, né, desde a proclamação da República, lá em 1889, né, tivemos só 2 militares, e logo depois os cafeicultores ali, a partir do Prudente de Moraes, assumiram as rédeas do poder e fizeram, né, um governo, né, quase que exclusivamente para o setor agroexportador, com destaque para o café, né, que era o principal produto de exportação. Então, se você assistiu essa aula, eu vou pegar aqui apenas aquelas referências fundamentais. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, ou seja, 14 e 18, o Brasil ficou impossibilitado de importar. E abriu-se, né, então, uma perspectiva. Você sabe que o investidor ele vai onde dá grana, não é isso? Então ele percebeu, olha, se está faltando aqui porque não podemos comprar lá de fora, vamos produzir aqui, tá? E aí houve um surto industrial. A gente costuma falar surto industrial porque não houve um apoio do governo. Como eu disse, o governo era das oligarquias, só tinha olhar para esse setor. Mas, como eu disse, né, as circunstâncias levaram ao surgimento de muitas indústrias, principalmente em São Paulo. Alguns cafeicultores, querendo diversificar seus investimentos, perceberam uma parcela de pequena, mas, né, que ao longo da história se mostrou importante. Então, eles começaram a investir também na indústria e surgiu esse surto industrial em São Paulo. Então, olha, vamos pensar. 14 e 18 foi a guerra. Como a guerra acabou em 18, você pode arredondar para a década de 20, que não vai te dar nenhum problema. A partir da década de 20, surgiu então no Brasil, né, muito incipiente ainda, mas surgiu um novo grupo social, uma burguesia industrial, ligada à indústria. E aí você vai fazendo as associações, como eu tenho insistido aqui. Se você tem indústria, se você tem o dono da indústria, né, seja a burguesia industrial, você tem o operário. Então cresceu a classe operária, é um outro ator que está entrando em cena. Se você tem indústria e operariado, você tem, portanto, o crescimento da vida urbana, você tem o crescimento das camadas médias urbanas. Então, aos pouquinhos, né, nós vamos começar a criar uma situação que vai se convencionar chamar depois de crise das oligarquias. Ou seja, as oligarquias começaram a ter, né, dificuldade, né, ter grupos de oposição e vão ter, então, como eu disse, dificuldade de manter, né, aquela tranquilidade que eles tinham até uma certa forma, né, podemos dizer, até mais ou menos a década de 20. Então, vamos
teve essas balizas de 20 a 30, né? São mais ou menos os 10 anos que eu comentei com você, que nós vamos perceber então fica cada vez mais difícil, né, para essas oligarquias controlar o voto, lembra do voto secreto? Então, na cidade é mais difícil controlar o voto, né? Então, veja quantos elementos estão surgindo que vão corroer a chamada República Velha. Não vou poder, gente, aqui relembrar todos os detalhes, mas olha, o movimento tenentista, né, que reivindicava reforma, voto secreto, que eram mais ou menos, se pensava, a classe média. Você tem também a Semana de Arte de 22. Se o Brasil era aquele fazendão lá antes, né, de 30, como eu já disse, se você tem uma Semana de Arte Moderna, isso é sintoma, né, de que novos, como eu disse, agentes sociais estão, né, crescendo, está aumentando sua participação. Então, a Semana de Arte de 22 é, né, um termômetro dessa transformação toda. Tá? Veja esse quadro da Tarsila do Amaral. Vocês viram o que a inspirou? Esse quadro é de 33, tá? É pós-Revolução de 30. Mas veja, né, a fábrica no fundo, né, um aglomerado de pessoas, ou seja, a vida urbana que eu estava comentando. Enfim, então as artes plásticas realmente servem, sim, para a gente ter uma referência das transformações que a sociedade brasileira estava passando naquele momento. Então, o que aconteceu, né? Quando chegou a eleição de 30 e 29, começaram a se organizar os candidatos. Não é como hoje, a gente tem vários candidatos. Não, praticamente era o candidato ali do governo e ponto, né? Ganhava a eleição. Só que aí teve a crise de 29, tá? Também temos aula sobre a crise de 29 nos Estados Unidos. Como eu estava dizendo, então, a crise de 29, né, tem aula sobre a crise de 29 lá nos Estados Unidos, né? A gente também viu aqui na aula sobre o fim da República Velha. Então, o que eu queria fazer com você é essa referência, quer dizer, há uma crise mundial, tá? Você acha que estava difícil ou estava fácil vender café? Isso então vai fazer com que os cafeicultores ficassem receosos, né, de perder o poder, né, que houvesse alguma mudança nessas políticas, né, que eles faziam ao longo da República Velha para garantir seus interesses. Então eles queriam ter certeza que iriam, né, continuar garantindo essa defesa do café. E aí o que aconteceu? O presidente era Washington Luiz, tá? Era paulista, né? Não era paulista de nascimento, mas tinha carreira política em São Paulo, então a gente, né, o considera um candidato paulista. Ele deveria indicar o mineiro, né, Antônio Carlos, que era o governador de Minas. Mas o que ele faz? Ele indica outro paulista, Júlio Prestes. Como eu disse, né, com receio de que ocorresse alguma alteração nessa política de defesa do café. Ou seja, só que o que vai acontecer? Vai haver um rompimento da política do café com leite. Tá? Ou seja, vai ter São Paulo de um lado e Minas de outro. Tá? O governador de Minas não aceitou, né, não ser candidato. Já estava lá de gomando o seu terno, a faixa presidencial, e aí, né, é surpreendido. Não, olha, São Paulo indicou outro paulista. E aí o que aconteceu? Minas vai se juntar com esse grupo dissidente, né, que são as chamadas oligarquias dos outros estados, que não estavam muito satisfeitas com aquela política do café com leite, e esses setores todos que eu falei, gente, né, as camadas médias, né, os insatisfeitos, resumindo, né, com a República Velha, e aí vão formar a Aliança Liberal. Agora, o que eu quero chamar a atenção de você? Quando se forma essa aliança liberal, que vai indicar o Getúlio Vargas, né, como candidato, veja, ele é gaúcho, né, ou seja, não está no esquema do café com leite, mas veja, Minas apoia Getúlio. Então, quer dizer, é como se, gente, uma outra metade, né, do café com leite estivesse também presente. Tá? Não é uma aliança, gente, que revolucionária, né, nada disso. Mas, enfim, então saem os dois candidatos, Getúlio Vargas pela Aliança Liberal e o Júlio Prestes pelas oligarquias de São Paulo. E quem vence?
né? Vence Júlio Prestes. Tá? Ou seja, eles não perdiam eleições. Lembra-se, gente, todas as fraudes que aconteciam na época lá do voto de Cabresto? Então, o candidato de São Paulo venceu a eleição. O primeiro cuidado que você tem que ter. Então, Getúlio vai chegar ao poder, mas não pela via eleitoral, mas por chefiar uma revolução. Bom, aí, pessoal, eleição terminada, né? Aquelas insatisfações de sempre, tá? Mas as coisas já estavam mais ou menos acalmando. Só que houve o assassinato do João Pessoa. E quem era o João Pessoa? Era o vice, né? Candidato a vice do Getúlio Vargas. Mas, pessoal, pensa comigo. Não tinha sentido, tá? Depois de vencer a eleição, ir lá matar o vice-presidente, né? E outra, mataria o candidato, se fosse o caso, não o vice. Então, na verdade, esse assassinato, por que eu estou falando isso para você, né? Esse assassinato ele foi motivado por outras questões lá, locais da Paraíba, né? Mas o que aconteceu? A oposição vai usar esse episódio para insuflar a população, né? E os setores, como eu já disse, de oposição, para fazer um movimento para derrubar a República Velha, ou seja, impedir a posse do Júlio Prestes. Então é isso, né? O Júlio Prestes, resumindo, vence a eleição, mas não assume. Antes de assumir, no dia 3 de outubro de 1930, há um levante. Getúlio Vargas é indicado para ser o líder da Revolução. Dizem, pessoal, que nos bastidores o Getúlio estava muito relutante em aceitar isso. E o Antônio Carlos, que era o governador de Minas, disse para ele, olha, façamos a revolução antes que o povo a faça. Eu acho essa frase, gente, muito fundamental. Quer dizer, vamos fazer uma revolução. Nós quem, gente? As elites, né? E grande parte das oligarquias, diga-se de passagem. Né? Façamos a revolução antes que o povo a faça. Porque se o povo fizer, talvez seja mais radical, né? Tenha mudanças mais profundas. Então, eu acho essa frase muito importante para entender a Revolução de 30. E, né, como já disse, então houve o levante, né, no Rio Grande do Sul, as tropas saíram em direção ao Rio de Janeiro, né, que era a capital do Brasil, e óbvio, né, isso é bom de geografia, saindo do Rio, né, Grande do Sul para chegar no Rio de Janeiro, tem que passar por São Paulo. Então era ali que aconteceria talvez um confronto de maior intensidade. Mas o Washington Luiz não quis, né, esse confronto, ele renunciou à presidência e aí o Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930. Então, como eu disse para vocês, precisávamos fazer né, relembrar essa aula aí, que era o final da República Velha, para poder alicerçar nossa conversa daqui para frente, tá? Então, veja, você tem que fazer a seguinte reflexão. Quem então assumiu o poder em 30, né? Getúlio Vargas, é óbvio, mas falo, né? O que é fundamental? As forças que apoiavam Getúlio. Então, olha, oligarquias dissidentes, tá? Então tome cuidado. São dissidentes, mas são oligarquias, tá? A burguesia industrial, né? A classe operária, pessoal, muito ainda, né? Desorganizada do ponto de vista assim político, mas é uma força que tem que ser ouvida, tá? As camadas médias urbanas que reivindicavam, por exemplo, o voto secreto, a moralização dos cargos públicos e assim por diante. Então é isso que tem que estar claro para vocês, tá? São esses setores, né, que estão então tomando as rédeas do poder. Ó, recapitulando: oligarquias, né, dissidentes, burguesia industrial, classe operária e camadas urbanas. Vocês vão ver que ao longo da aula, gente, eu vou chamando a atenção, tá? Para vocês. Olha, lembra daquele grupo que nós falamos no início da aula? Tá aqui, olha, né? Ou atendimento ou não da sua reivindicação e assim por diante, tá? Mas isso tem que estar claro, pessoal. Se isso estiver claro, você vai ver que daqui para frente vai ser mais ou menos tranquilo entender. Então, veja, outra coisa que eu falei para vocês, 30 é um referencial antes e depois de 30, por quê, né? Como eu disse, antes de 30, o Brasil essencialmente cafeicultor, tá? Imagina um fazendão. E depois de 30, esse caminhar para a industrialização
né, que hoje é só sair por aí que você vê, né, a nossa industrialização. Hoje em crise, mas enfim, isso é uma outra conversa, tá? Então veja, a partir daí, o Getúlio Vargas, então, e o que tem que estar claro para você é isso, que ele não é um governo exclusivamente ligado ao café, né? Ele vai atender o café, sim, tá? E aí eu já chamo a atenção no primeiro detalhe. Por quê? Porque tinha as oligarquias apoiando, tá? As oligarquias dissidentes, gente, vivem do setor exportador, né? E como eu disse, chamei a atenção, Minas estava lá presente, no mínimo uma parte daquele setor, né, ligado ao café com leite ainda estava presente no governo. Isso que pega muita gente no vestibular, porque as pessoas, né, vão pensar assim muito, fazer cortes muito radicais. Então é aí que o examinador faz o questionamento. Ele fala assim, por exemplo, Getúlio Vargas abandonou o café. E aí o aluno, é verdade, não. Getúlio Vargas está ligado à indústria. Não, gente, não pode ser precipitado, né? Quer dizer, ele vai apoiar tanto a indústria quanto o café, tá? Ele vai tentar agradar gregos e troianos. Isso que tem que estar claro para vocês, tá? Porque esses setores estão lá, né, apoiando. Então, o que ele faz? Ele vai comprar o café e queimar, tá? Ou seja, ele comprou. Ao comprar o café, ele protegeu os cafeicultores. Imagina você, gente, qualquer coisa aí. Imagina que você eventualmente vendesse, aí você não tem para quem vender, aí o governo fala, não, daqui, ó, vou comprar tudo de você, daqui a mercadoria, tá aqui o dinheiro, né? Então, veja, é um traço importante essa ideia do intervencionismo, tá? Do protecionismo, né? Vamos dizer, de certa forma, mas primeiro, né, essa questão do intervencionismo é uma característica, pessoal, não só do Vargas. Se você estudou, por exemplo, a crise de 29 lá nos Estados Unidos, o Roosevelt estava fazendo a mesma coisa, não é isso? O New Deal foi uma intervenção do Estado na economia. Por isso que você tem que também, gente, começar a pensar, né, esses paralelos entre história Brasil e geral. Porque uma vai ajudar a pensar a outra. E às vezes o examinador faz isso com você, né? Não é só uma estratégia de estudo, não. Às vezes é cobrado semelhanças, diferenças, por exemplo, entre o New Deal, né, e o intervencionismo do Vargas. Bom, mas então, voltando. O governo, então, protege a cafeicultura. Mas, por outro lado, ele não tinha que atender, como eu disse para você, o setor industrial. E então ele cria o ministério, na época, era junto, Trabalho e Indústria e Comércio. Veja, ele cria o Ministério da Indústria, tá? Vamos por partes. Então, mostra que esse governo vai ter um olhar também para a indústria, certo? Do trabalho. Como eu disse, as classes operárias estavam reivindicando leis trabalhistas desde lá, de 1917, né? As greves em São Paulo foram importantes. Nós vimos quando estudamos a República Velha. Então, aquelas reivindicações, né? Se você for pensar se está crescendo o número de operários, opa, está crescendo a pressão dessas chamadas leis trabalhistas. Então, por isso que eu falei, olha, você começa a entender, vai ter o voto secreto, também veremos com um pouquinho mais de detalhes à frente. Sim, reivindicação da classe média, né? Da camada média. Então, veja, você começa a perceber que aqueles setores que eu, né, vi junto com você, eles vão estar sendo atendidos em certa medida. Legal? Bom, mas aí, pessoal, uma coisa importante também do ponto de vista político. Quando o Getúlio Vargas tomou o poder, ele destituiu todos os governadores, tá? É lógico, não é isso? Quer dizer, se caiu, gente, o presidente, você imagine os governadores, tá? Houve, então, aquela ideia, eles foram eleitos de forma fraudulenta, então são destituídos. E quem que o Vargas coloca para, né, no lugar dos governadores? Ele coloca os interventores. E quem são esses interventores? Geralmente, líderes do movimento tenentista, que nós estudamos ao falar da República Velha. Uma vez perguntaram para ele, mas Getúlio, o que você fez com o movimento tenentista? Ele fala, olha, eu os promovi a capitão. Quer dizer, é óbvio que é um recurso, né, de retórica, mas é mais ou menos isso. Quer dizer, você deu o poder, né, e aí você conseguiu abafar aquele movimento. Por isso que quando você estuda o movimento tenentista, você estuda lá, né, do surgimento, 22,
Coluna Prestes, etc. E depois de 30 você não ouve mais falar praticamente do movimento tenentista, né? Porque ele é abafado, porque, né, seus líderes foram cooptados, vamos dizer assim, né, pelo Getúlio Vargas. Então, gente, esse primeiro instante, né, do governo Vargas se resumiu nisso. Eu queria que você pensasse junto comigo. A República Velha, né, os paulistas, principalmente, né, Minas ou São Paulo, mas enfim, café com leite nos ajuda a lembrar. São Paulo fez a maioria dos presidentes, né, ou os interesses de São Paulo. Eles aceitaram, então, a Revolução de 30. Bom, eu acho que você, né, vai perceber que São Paulo não vai aceitar muito bem essa Revolução de 30. E eles estavam querendo, na verdade, dar uma cutucada no Getúlio, mas como? Né? Estavam encontrar esse elemento que fosse comum. Não dá para chegar e falar, olha, nós queremos voltar à República Velha, nós queremos voltar a assumir as rédeas do poder para defender o café, e não dá, né? Então eles estavam meio que procurando essa brecha. E aí, a primeira delas foi o interventor de São Paulo, porque o interventor de São Paulo era o Pedro de Toledo, né, que era nordestino e era do movimento tenentista, como eu acabei de falar. E aí eles começaram a dizer o seguinte, que São Paulo deveria ser governado por um paulista, né? Porque, pensa bem, gente, eles faziam a maioria dos presidentes. Agora, nem o governador do estado era paulista. Né? Então, eles, como eu disse, vão bater nessa tecla. Olha, nós queremos um interventor civil e paulista. O Getúlio atendeu. Então, ele falou, não vou comprar briga com São Paulo, apesar dos pesares, né, da crise e tudo, era o estado mais rico da federação. Então, o que ele fez? Nomeou um paulista, Pedro de Toledo, vai ser, então, né, atendeu as reivindicações de São Paulo. Aí essas elites, como eu disse, principalmente os cafeicultores, começaram a se juntar com a burguesia assim mais, vamos dizer, uma ala, né, pelo menos, mais conservadora, que via, né, o Getúlio falar em leis trabalhistas e tal, e aí começou a ficar também com o pé um pouco atrás, enfim, e eles se aliaram, né, e formaram uma frente única paulista, mas ainda faltava um elemento, pessoal, que é a população. Você não consegue fazer uma revolução sem apoio da população. E aí, como é que eles começaram a atacar? Começaram a acusar o Vargas de ditador. Veja essa charge, ela já caiu no Enem. Então você vê a figura central, né, que é o bandeirante, símbolo de São Paulo. Tá? Também tinha a bandeira do estado de São Paulo para te ajudar, né, a reforçar isso. E ele está, né, com uma atitude agressiva com Getúlio Vargas, inclusive já Getúlio Vargas pequenininho, né, e a inscrição abaixo a ditadura. Ou seja, fazia 2 anos, né, que o Getúlio estava no poder, estamos já em 32 e nada de eleições, tá? Mas veja, a gente não é meio curioso você perceber que aqueles caras que faziam o voto de cabresto, curral eleitoral, etc., estivessem agora tão preocupados com a democracia, com a liberdade, etc., mas foi isso que eles fizeram. Começaram a acusar o Vargas de ditador. Olha, por exemplo, esses cartazes que, né, afixados na cidade. Observe nesses cartazes a sigla MMDC. Eu vou explicar aí na sequência do que se trata. Nós podemos dizer, gente, que a gota d'água que, né, essas elites então conseguiram convencer a população que tinha que derrubar o Vargas foi um episódio que aconteceu no centro da cidade, os estudantes lá, né, protestando em frente à sede lá do movimento tenentista e ameaçando invadir, e soldados atiraram, mataram 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então, a partir, né, da inicial do nome desses estudantes, organizou-se uma instituição que, vamos dizer assim, né, ia organizar essa oposição ao Getúlio. Então, o movimento MMDC, e aí no dia 9 de julho, estourou uma revolução que foi a chamada Revolução Constitucionalista. O seu nome também é interessante, porque vai fazer com que você lembre, né, Revolução Constitucionalista. O que eles querem? Dar ao Brasil uma Constituição.
tá? Acusando então Vargas de ditador. Eles iriam restabelecer a ideia, né, de direito, da Constituição e assim por diante. Se você é de São Paulo, você vai ver, gente, que, por exemplo, o mesmo, né, que não seja da cidade, mas ser uma pessoa bem informada, pessoal, em São Paulo não tem uma avenida chamada Getúlio Vargas, tá? Então, por exemplo, tem 9 de Julho, tá? Quem conhece São Paulo, é aquela avenida que passa embaixo do MASP, por exemplo, né? Então, veja, 9 de Julho é o dia que começou a Revolução. Outra avenida muito famosa, 23 de Maio, que é aquela que passa no Ibirapuera, tem um obelisco e tudo mais. Aqui estão, inclusive, os restos mortais dos paulistas mortos nessa revolução. Foi o dia que morreram os estudantes Martins Miragaia, Drauzio Camargo. Então, você veja, tem várias referências à Revolução de 30, ao Levante, mas não tem uma homenagem ao Getúlio. Então, São Paulo, né, teve, historicamente, essa versão ao Getúlio. Legal? Bom, e aí você vai pensar, bom, mas então ficou São Paulo contra o resto do Brasil, né? Então, São Paulo, óbvio, né, não conseguiria reunir forças para enfrentar o Brasil inteiro. Foi atacado, né, pelo Norte e Sul, pelo Rio de Janeiro, vieram as tropas federais ali, cercaram Santos, enfim, 3 meses durou mais ou menos o levante, tá? E São Paulo teve que se render. Mas, pessoal, como eu disse para vocês, o Getúlio, no ponto de vista político, era muito habilidoso, tá? São Paulo, como eu disse, apesar dos pesares, era o carro-chefe da economia brasileira. Ele não podia ficar, gente, batendo de frente com São Paulo. Então, o que ele faz? Ah, vocês querem a Constituição? Então, tá aí. 33, convocou a Constituinte e em 34 ficou pronta a Constituição. Então, veja, né? Ele atendeu os interesses de São Paulo. Por isso é importante que você divida o governo Vargas em 3 fases distintas. Nós vamos começar agora o governo constitucional. E note que foi mais curto que o governo provisório. Mas, pessoal, como o governo Vargas é um governo muito longo, né? São 15 anos direto, eu resolvi, então, dividir esse vídeo em 3 partes, tá? O próximo, então, será sobre o governo constitucional. Depois veremos também o Estado Novo. Aguardo vocês, então, nas próximas aulas. Um grande abraço.